No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje fala sobre microempreendedores individuais. A gente vai falar sobre a crítica do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sobre a pejotização. Marinho diz que vai rever as regras do MEI para evitar fraudes. O Jornal da CUT vai falar também sobre assédio moral. Uma empresa foi condenada a pagar 50 mil a uma trabalhadora vítima de assédio sexual. E ainda o retorno do Minha Casa Minha Vida, que vai entregar 3 mil moradias no próximo dia 14 na Bahia. A partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O governo federal está analisando e estudando mudanças em todas as formas de trabalho precário, sem direitos, sem benefícios, que infestaram o mercado de trabalho brasileiro depois do golpe de 2016. Um dos alvos do governo é o caso justamente dos MEI, os microempreendedores individuais, trabalhadores sem carteira assinada como manicures, pedreiros, sem direitos garantidos pela CLT, e também MEIs que crescem e contratam trabalhadores sem direitos. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse em uma entrevista ao Universo Online, o UOL, essa semana, que pretende reavaliar as regras do MEI para facilitar contratações com carteira assinada e evitar fraudes em leis trabalhistas. Para o ministro, a excessiva pejotização dos contratos de trabalho piora a qualidade dos empregos. A pejotização, quando a gente fala, quando a pessoa se torna uma pessoa jurídica, o trabalhador se torna uma pessoa jurídica dando nota para poder receber o salário. Quando ele falou em pejotização, então, ele falou sobre esses trabalhadores, que abrem as empresas apenas para receber o salário porque a empresa onde trabalham não assina a carteira, não pagam nenhum direito, só as horas trabalhadas, e se sair da firma, se for mandado embora, não tem direito a nada, nem a seguro-desemprego, nem fundo de garantia, nem nenhuma outra verba rescisória. O Marinho disse o seguinte: o MEI não é problema, ele é dono do carrinho de pipoca, mas se alguém tem 10 carrinhos de pipoca e contrata 10 pipoqueiros como MEI, esses são empregados. E é o que se tem uma fraude trabalhista, o que configura como uma fraude trabalhista. Ampliar o teto de faturamento do MEI, que hoje não pode passar de R$81 mil, poderia gerar mais empregos com carteira assinada. No Congresso Nacional está tramitando uma proposta que amplia para 144.900 o teto de faturamento e permite a contratação de 2 funcionários no lugar de apenas 1, como é a regra em vigor. O ministro diz que a criação de diferentes faixas de contribuição faria empresas um pouco maiores pagarem menos impostos e, com isso, poderem contratar mais trabalhadores. O problema é que isso poderia provocar uma redução na arrecadação do governo. Por isso, segundo o ministro Luiz Marinho, uma mudança dessas precisa de medidas que compensem essa perda e a saída pode ser a aprovação da reforma tributária. Marinho disse o seguinte na entrevista: é evidente que queremos empresas produzindo mais, com facilidade para produzir e diminuir a carga tributária, mas é preciso que compreendam essa questão da carga tributária e a necessidade de pensar de maneira global na arrecadação. Então, o 1% dos bilionários tem que passar a pagar impostos, foi o que ele disse ao UOL. Vamos ver como é que fica, essa questão dos microempreendedores individuais a partir de agora. Mundo do Trabalho. Agora a gente fala sobre relações trabalhistas. A Justiça do Trabalho condenou uma empresa de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, a pagar R$50 mil por danos morais a uma trabalhadora vítima de assédio sexual. A decisão é da 8ª Vara do Trabalho do município, em primeira instância, e cabe recurso. O processo tramita em segredo de justiça. Segundo o TRT2, que é o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, uma operadora de máquinas sofria com importunação sexual por parte do superior hierárquico do chefe e a empresa não fez nada para punir o assediador. O TRT disse o seguinte no informe: a trabalhadora apresentou vídeos das ocorrências e comprovou o desinteresse da organização em punir os frequentes casos de assédio. Ela relatou que o superior, o chefe, fazia investidas verbais e físicas, chegando até mesmo a tocar nos seios e nas partes íntimas dela. Não havia canais de denúncias disponíveis na empresa, apenas uma caixinha de sugestões, vigiada por uma câmera inclusive.
Além disso, a encarregada do setor teria feito pouco caso quando a trabalhadora tentou expor o problema de assédio sexual, tentando contradizer a versão da mulher. As testemunhas patronais disseram que não receberam qualquer denúncia e que nunca souberam do comportamento inadequado do homem. É o relato do TRT. Essas testemunhas falaram ainda na existência de um manual interno de conduta que não foi apresentado. A empresa também alegou que havia uma relação amorosa entre a trabalhadora e seu superior. Exemplo clássico, né? Aliás, a reportagem foi feita pela Rede Brasil Atual, mas esse é um exemplo clássico, né, de sempre culpabilizar a vítima, né, pelo assédio sexual, um problema machista ainda, de machismo ainda no Brasil, que precisa urgentemente ser solucionado, precisa acabar. Notícias. Políticas de habitação. O presidente Lula vai entregar 3.000 unidades do Minha Casa Minha Vida no próximo dia 14, em Santo Amaro, na Bahia. E promete, entre outras 96 mil, né? Promete outras 96 mil ainda no primeiro semestre deste ano. A informação foi confirmada pelo Ministério da Casa Civil, pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, na terça-feira. Lula retorna o programa que começou a ser desmantelado pelo ilegítimo Michel Temer e praticamente acabou com Jair Bolsonaro, né, na gestão de Jair Bolsonaro. A inauguração de um conjunto habitacional nessa cidade, lá em Santo Amaro, na Bahia, vai marcar a volta do programa social que nos governos Dilma e Lula beneficiou a população de baixa renda. No governo Bolsonaro, Minha Casa Minha Vida, que é marca dos governos petistas, foi substituído pelo Casa Verde e Amarela, que privilegiou quem? Aqueles que tinham faixas mais altas de renda e não conseguiu concluir as obras. Atualmente, o programa financia imóveis de, no máximo, R$96 mil para as casas da faixa 1. O governo banca 90% do valor. Durante uma entrevista na Globo News, o Rui Costa disse que outras moradias vão ser inauguradas em várias cidades, simultaneamente com transmissão ao vivo por um telão, inclusive, né? O governo vai publicar as novas diretrizes do programa em breve, disse o ministro. O Rui Costa disse ainda que desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016, mais de 4.000 projetos foram paralisados. Fala dele foi a seguinte, abre aspas, são quase 4.000 obras paralisadas, boa parte delas acima de 60% de execução. Obras de saúde, do Minha Casa Minha Vida. Infelizmente, ele diz, a sensação que temos é de que não tinha governo, essa é a expressão. Não é que o governo era apenas ruim, não existia. Ele falou, claro, se referindo ao governo Bolsonaro. O governo Lula pretende ainda lançar o programa com foco para a contratação e construção de imóveis para a chamada faixa 1, que é voltada para as famílias de menor renda e cujo valor é quase todo subsidiado. O objetivo é melhorar as condições para os que têm maior dificuldade de alcançar a casa própria sem a ajuda do governo. Para isso, uma das medidas que devem ser anunciadas é a do aumento do valor máximo dos imóveis contratados nessa faixa, numa tentativa de retomar o interesse das construtoras por esse público. O valor ainda está sendo avaliado por técnicos de diferentes áreas do governo, mas deve girar em torno de R$150 mil, é o que indicam fontes envolvidas nas conversas. O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.